E eu soube de maneira lamentável, até vi, inclusive, mandaram para mim um documento, de uma tentativa obscura, de uma tentativa rasteira por parte de advogados da então Igreja Cristã Maranata. E aqui eu não estou acusando a igreja, em hipótese alguma, mas a maneira, o procedimento como esses advogados estão agindo, que acredito eu, talvez a direção não saiba bem como eles agem. Antes de ouvirmos Júnior Magalhães, permita-me uma breve introdução de apenas 1 minuto. Júnior foi prisioneiro na seita cristã Maranata, e também perseguido, processado e alvo de ações que derrubaram seus canais na internet, pela seita cristã Maranata. Hoje, Magalhães faz parte da Igreja Presbiteriana. A seita cristã Maranata derrubou vários conteúdos nos últimos dias, que culminaram na queda do canal A Religião Certa. O YouTube aceitou nossas defesas, e mais uma vez, o rei da obra maravilhosa exibe seu dom de desviar recursos dos dízimos, para perseguir aqueles que ousam questionar suas heresias. O Papa semita usa os recursos doados pelos fiéis, para bancar advogados que atuam em causas infrutíferas. A seita já processou mais de 100 dissidentes, e até redes sociais, com o intuito de silenciar as vozes que denunciam sua má gestão para com os recursos doados. Assine Gansgo por um preço muito menor. Use meu cupom e ganhe mais desconto. Link nos comentários. Graça e paz a todos, que a paz de Cristo reine no seu, no meu coração. Estou gravando aqui este vídeo para prestar solidariedade aos irmãos que assistem o canal A Religião Certa, aos irmãos que acompanham este canal, né, aos irmãos que trabalham neste canal. É um canal que realiza diversas denúncias acerca de abuso religioso, acerca de falsa profecia, de diferentes denominações. A gente pode considerar que algumas denúncias são justas e outras sejam injustas, isso cabe a cada um. Eu faço parte da Igreja Presbiteriana do Brasil, inclusive o canal já fez vídeos com denúncias contra o Hernandes Dias Lopes. Considerei, inclusive, essas denúncias injustas, comprometendo a denominação em si, mas eu acredito que existe algo chamado liberdade de expressão, que devemos respeitar as opiniões alheias, respeitar as críticas que são feitas, entendê-las, entender o contexto de tudo que está sendo falado. Não podemos, em hipótese alguma, retirar das pessoas o direito de se expressarem. Precisamos trazer uma palavra da parte de Deus que esteja amparada nas Sagradas Escrituras, porque somente nas Escrituras existe de fato vida para as nossas vidas. E eu soube de maneira lamentável, eu até vi, inclusive, mandaram para mim um documento, de uma tentativa obscura, de uma tentativa rasteira por parte de advogados da então Igreja Cristã Maranata. E aqui eu não estou acusando a igreja, em hipótese alguma, mas a maneira, o procedimento como esses advogados estão agindo, que acredito eu, talvez a direção não saiba bem como eles agem. Mas diversos conflitos, inclusive que aconteceram comigo há muitos anos atrás, se devem pela maneira como este escritório de advocacia costuma trabalhar. Este escritório de advocacia costuma pegar postagens na internet, em grupos internos de WhatsApp, Facebook, grupos em que eles se infiltram, quero deixar isso claro, eles se infiltram nesses grupos, criando perfis falsos e adentram em locais privados e em determinados momentos, pessoas em momentos de angústia, falam algo que não deve ou se expressam de maneira um pouco errada, eles pegam aquilo ali, eles descontextualizam, eles recortam aquilo ali, eles levam a direção, no caso ao presidente da igreja. Mas claro, eles não levam nenhum elogio, eles só levam o que há, digamos, eles recortam o que há de pior para ali gerar ações processuais. E aí ali se começa uma guerra, se começa uma batalha, e todas essas ações têm gerado mais desgaste para a própria instituição. Só quem ganha com isso não é nem a presidência da igreja, que fica o tempo todo com uma vitrine exposta, nem tampouco o presbitério da igreja, nem tampouco os membros. Só quem ganha com isso é o escritório de advocacia, porque através dessa atividade predatória, algo que o CNJ agora já está estabelecendo para os tribunais começarem a se debruçar, e a punir, que é para o Ministério Público também observar esse comportamento de alguns advogados, que costumam criar ações, judicializar ações, não com o objetivo de... Eles não estão nem representando a parte,
deles, na verdade. Eles estão querendo tão somente conquistar valores comerciais. Então, eu não acredito que a liderança da instituição Maranata, por mais que eu tenha discordâncias de cunho teológico, administrativo, e já falei e não preciso dizer de novo, eu não acredito que ela saiba como eles agem, porque eles adentram em postagens que seria impossível a presidência da igreja ou algumas pessoas, digamos assim, ter tanto tempo para estar procurando aquele tipo de coisa. Eu acompanhei diversas pessoas processadas em diversas partes do Brasil, desde um áudio no WhatsApp, desde um grupo lá de Facebook, e olha, pessoal, são dezenas de grupos de WhatsApp, dezenas de grupos de Facebook, são assim, canais e mais canais de YouTube, e não seria humanamente impossível que a presidência da igreja conseguisse ver tudo. Então as coisas chegam para a presidência da igreja muitas vezes descontextualizadas, e isso aconteceu comigo, e agora eu vi acontecer com o canal A Religião Certa, algo que me chamou a atenção, a maneira como eles tentaram derrubar, a maneira como eles agiram, como se o canal tivesse cometido, eu vi um e-mail, né, como se o canal tivesse cometido uma violação de direitos autorais, quando o canal não cometeu violação de direitos autorais. Claro que muita coisa a liderança da igreja sabe e permite, mas há coisas que a liderança não sabe. É necessário que se diga isso. Há coisas que a liderança não sabe, porque a liderança não tem um conhecimento jurídico suficiente, não tem formação jurídica, tem formação odontológica, né? Formação teológica também não, informação jurídica não tem, para compreender a que ponto estão chegando, tá certo? Então a minha solidariedade ao canal, A Religião Certa, por essa tentativa obscura de derrubar o canal, de silenciar o canal, a postagem no canal que ofendem, por exemplo, a mim. Mas eu entrego nas mãos de Deus, eu busco conversar, eu busco explicar que algo foi retirado de contexto. Tem um vídeo sobre o reverendo Hernandes Dias Lopes, eu não sigo tanto o reverendo Hernandes Dias Lopes, aliás, os presbiterianos não seguem tanto, o pessoal de fora do presbiteriano segue mais até. Mas, colocando como se a presbiteriana fosse uma seita, eu discordei do vídeo, achei um pouco sensacionalista, achei que o Hernandes Dias Lopes, ele introduz a fala dizendo o seguinte: olha, a compreensão que eu tenho, então ele não disse que era uma revelação, ele não disse que era em nome da instituição que ele estava falando, ele falou em nome dele, e depois disse as experiências que eu tenho. Existem outros pastores presbiterianos que abordam aquela questão do dízimo de maneira totalmente diferente, inclusive eu tenho diversos vídeos, inclusive no meu Facebook, do Augusto Cornelius, fazendo alguma abordagem diferente. Então, mas independente disso, o que nós temos que fazer é orar, é conversar, é dialogar, mas jamais tentar esconder, jamais tentar silenciar. Porque é justamente através do contraditório, que é bíblico, inclusive, quantas vezes o Senhor Jesus, ele perguntava algo, criava ali um diálogo, e a partir dali ele ia até explicar acerca da lei, dos profetas e acerca de sua própria vinda. Como é importante que as pessoas tenham o direito de se expressar, e que elas possam, mesmo que venham a cometer erros, mas ter preservado o seu direito à liberdade de expressão. Então aqui minha solidariedade, que Deus abençoe a cada um que assiste esse canal. Júnior Magalhães, sou membro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Fiquei triste com o vídeo que foi feito, mas respeito a liberdade de opinião e de expressão de cada pessoa. Com certeza, precisamos respeitar a Constituição e as leis do nosso país, mesmo que algumas dessas leis venham a contrariar os nossos desejos, venham a contrariar aquilo que pensamos. O que não aceitamos, em hipótese alguma, é nada que se levante contra a palavra de Deus. Isso nós não aceitamos. Nós não aceitamos algo que se levante contra a palavra de Deus. Mas uma crítica feita contra uma instituição, uma denominação, ou uma crítica que seja feita ao pastor, se o próprio pastor não se sentir ofendido, quem sou eu para estar indo defender, ou a denominação, seja lá o que for. A denominação é só um CNPJ, e não vi nada no canal que ferisse a honra de alguém. Se ferisse, que a pessoa buscasse seus direitos, junto às instituições competentes. Mas deixo aqui a minha solidariedade. Que Deus abençoe, e que através desse canal muitas bênçãos possam ser concedidas aos irmãos.
Graças e paz a todos. Júnior, muito obrigado pela contribuição e pelo apoio ao canal. O teólogo se comprometeu a enviar novas contribuições a respeito de temas relacionados à Igreja Presbiteriana e à seita cristã Maranata. Você faria parte de uma organização que usa seu dízimo para perseguir membros que ousam questionar suas heresias? Você faria parte de uma organização que não presta contas dos recursos doados pelos fiéis? Você faria parte de uma organização que proíbe membros de manter laços sociais com os dissidentes? Pense bem, antes de aceitar um convite da seita cristã Maranata. Que Deus nos livre das seitas. Amém.